Eu achava sensacional, porque, na verdade, tudo que eu aprendi eu disse antes que a minha existência como professor, que é assim como eu me apresento, se alguém me pergunta assim, você assina a sua profissão, eu jamais assino engenheiro, em geral eu assino professor, né? E se essa minha experiência como professor veio de um diálogo com o professor Fernando, a minha experiência como engenheiro também vem. E o método dele era que a gente devia fazer porque a realidade é que ensina, o contato com a realidade é que transforma, o que faz a gente formar o nosso conhecimento sobre ela. E toda a minha vida de engenheiro eu sou engenheiro naval, foi de fazer e construir embarcações. Como é que eu aprendi com o Fernando a construir embarcações? Não foi sentando com ele num quadro branco e eu sentado numa cadeira em frente e a gente fui aprender o que ele sabia sobre construção de embarcações, né? Mas foi na medida em que a gente construiu muitos barcos juntos. E hoje eu me sinto confortável na discussão de construção de embarcações porque o método e o conhecimento surge de um diálogo com a prática, com o fazer, né? Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути. E eu acho que a gente tem que retornar humildemente a estudar o que é trabalho, mas não é a definição de trabalho, não é a física do trabalho. É outra coisa, que é muito mais complexa. Porque não dá mais, aí eu acho que a coisa desceu interdisciplinar, essa coisa. É fundamental ler política e ler filosofia. Não dá. E eu vou propor para os meus agora, eles já sabem que a gente vai estudar. O que é produção e o que é trabalho. Claro que vai entrar pela linha marxista, é óbvio. Vou deixar aqueles engenheiros saírem da universidade patéticos. Mas a coisa de vamos ter que ler para pensar. Porque senão eles vão ser, eu sempre brinco, vocês querem ser engenheiros ou capitães do mato? Se é para rebanhar trabalhador e dar porrada, eu não preciso ensinar vocês. Então é um negócio que eu acho que é muito importante. E acho que a questão da Politecnia hoje é, de uma maneira, ou a gente desloca, ressignifica, e talvez aí seja mais difícil, porque já tem umas pessoas. Primeiro porque as pessoas faziam uma coisa, dividiam os dois elementos da língua portuguesa e botavam poli e muito, ou muitos, né? Tecnia eu já sei o que é, não precisa nem pensar, porque é tudo uma mentira. Porque o trabalho é criador, e o trabalho te faz desenvolver as novas técnicas, e o trabalho te obriga a inventar. Se você está trabalhando, pode ser uma receita de comida em casa. Você, de repente, vai mudar alguma coisa. Agora, isso é que falta trabalhar na sociedade brasileira. É saber que o trabalho é um valor mais alto que o capital. Agora, quando é que vai começar? Eu não sei. Acho que está na hora. Essa coisa clara na minha cabeça hoje é que a escola tem que ser contemporânea dos alunos. Problema nosso, se nós temos que nos virar em 10 para nos atualizar, é a questão de que a escola existe
para botar o indivíduo na época contemporânea e no mundo contemporâneo. Não tem que ter mais aquela coisa estúpida de reproduzir programas de disciplinas isoladas, como se menino aprendesse assim. E contemporânea vai incluir o tempo e o espaço. E esse espaço tem que nos dar a medida, a régua e o compasso para fazer projeto para eles. Se a gente desconhecer isso, a escola para eles é inútil. Agora, não pode ficar naquela estupidez que muita gente pregava numa outra linha pedagógica arcaica, que tem que se aprender o que é local. Isso pode talvez trabalhar na primeira, na segunda série, alfabetização. Tá bem, vai fazer mapinha do caminhozinho que vem para a escola. Depois tem que aprender os caminhos do mundo, cada vez mais. Quer dizer, com meus alunos de hoje, na engenharia do petróleo, ou na engenharia naval e oceânica, eu tenho que romper outra vez com eles, porque eles acham que eles estão sendo preparados para serem engenheiros de. Eu digo, mas isso não ocorre fora dessa dita globalização que nós vivemos criticando. Agora, que na hora de trabalhar, nós não queremos aprender, porque vai nos dar trabalho. Agora, não pode sair, meus colegas lá da engenharia brigam, que eu faço geopolítica do petróleo. Então, não sabia que tinha essa disciplina, mas era isso. Eles têm que entender o mundo em que os negócios do petróleo acontecem. Aí eu boto, onde é que estão as guerras? Todas em cima de territórios que tem petróleo embaixo. Não tem vocês acham que o Afeganistão é tão importante por alguma outra coisa? Ou pelos dutos do petróleo que passam lá? Então, a escola tem que ser contemporânea dos alunos. Não dá para viver fora do mundo. Escola não é sala de aula, educação não é sala de aula. É uma coisa muito mais dura, mais complexa, muito mais fascinante também. Olha, eu entendo a questão da politecnia, mas eu acho que hoje é muito mais óbvio. Porque está tudo tão imbricado, é tudo tão produzido para ser visto e ser mostrado. Mas isso mostra a importância da gestão da educação. Isso mostra a importância da gestão. Horácio fez o que ele tinha que fazer conosco. E esse daí fez o outro pedaço, que era dizer assim, não, pensa grande, vai mais lá. Fernando, a gente tem que falar, pode deixar que o outro lado eu garanto. Isso é a coragem da gestão da educação. Essa é a importância da educação. E o método que eu tenho visto, assim, é um método que é um método que tem muito a ver com o que hoje em dia nós estamos vivendo, que é um método de educação pelo trabalho, um método politécnico, que hoje em dia você ser especialista numa área só, isso não adianta, você tem que saber um pouquinho de cada área e saber isso na prática, isso é muito importante. Então, com essa metodologia que eu aprendi aqui, que o mestre Fernando e o mestre Cubeiro transmitiram para mim, eu tento transmitir para outros e tocar em frente. Para mim é o melhor método de aprendizado que dá prática para os alunos e enfim, vão tornar melhores profissionais aí. Севастопольский вальс, золотые деньги не светили в пути ни раз ваших глаз огоньки.
Why did the Joker meet with you? It has to do with the gangster murders, doesn't it? He thinks you're involved. Why? I don't know. That's not the answer I want. Beaumont needed me to help him and his kid get out of town. Как в юности поет Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Sevastopolski vals. Bom, a Escola Municipal de Pescadores é a primeira experiência das ideias do Fernando para a educação politécnica em ensino fundamental. Depois a gente vai abranger isso para o médio, mas a princípio a escola era só de ensino fundamental. O Cubeiro costumava dizer que a ideia de residência docente começou, na verdade, no Festival FRJ Mar. Ele dizia que não tinha começado na Escola de Pescadores. Que os festivais já eram uma maneira de fazer residência docente, que a gente colocava os professores em formação para ir lá lidar com o cotidiano das crianças e que aquilo era o primeiro esboço do que a gente chama hoje de residência docente. Mas a Escola de Pescadores, com certeza, foi o pontapé inicial para isso se sistematizar. De 2003 a 2007, a gente estava lá entre as melhores escolas do município, isso era muito significativo, e provando que a educação podia ser para além daquela metodologia tradicional, aquilo podia dar certo, que aquilo que todo mundo chamava de loucura, de botar os meninos em barco construído pelos estudantes da engenharia naval, botar para remar até uma ilha. Vocês vão matar as crianças. Não, a gente não vai matar, a gente vai fazer eles viverem para além de sobreviverem. Fernando Amorim é neto de um dos mais importantes educadores cariocas, Fernando Nereu Sampaio. Entre as décadas de 1930 e 1950, Nereu foi responsável por difundir, nas escolas do Rio de Janeiro, a filosofia do pedagogo John Dewey, marcada principalmente pelo pragmatismo e o liberalismo. Assim como Neto, Nereu não era um teórico da educação, e sim um engenheiro-arquiteto, como determinava a nomenclatura da época. Responsável por projetar diversos prédios escolares, ele acabou se interessando em desenvolver metodologias para o ensino de artes em escolas públicas. Suas contribuições ganharam tanto reconhecimento que foram incorporadas na reforma do ensino público do Distrito Federal. Como veremos, essas referências de John Dewey estão muito presentes nas concepções educativas de Fernando Amorim, principalmente na metodologia de projetos. E as coisas foram se desfizeram. Mas voltaram também, né? Voltaram de uma outra forma, em outras pessoas, né? Tá aí o Paulo aí trabalhando em Cabo Frio, em Macaé. É a mesma ideia, é a mesma proposta. Vocês também já trabalharam lá, vão voltar a trabalhar. Mas na verdade essa avaliação que vocês pediram, a gente nunca fez, a gente foi derrotado, né? E sendo derrotado, a gente perdeu muita coisa, a universidade perdeu muita coisa, o país perdeu muita coisa, as classes populares perderam muita coisa, não só aqui, mas no país inteiro. E depois a gente voltou, né? E eu acho que agora a gente está construindo uma base mais sólida para isso tudo, porque a gente aprendeu muito nesse período. Eu aprendi muito. Acho que todos nós, né, Marilena? Aprendemos muito. Aprendemos tudo, né? De como ensinar, de como aprender, de como fazer política, de como cair, levantar e seguir em frente. Eu acho que isso foi o que a gente aprendeu melhor, porque a gente realmente levantou e seguiu em frente.
principalmente como é que sempre as pessoas politicamente engajadas sabem dar a volta por cima. A não ser que se vendam. Os que se vendam, porque senão vale a pena. Тихо плещет волна, ярко светит луна, мы вдоль берега.